E imagina só, o futuro inteiro de uma família, nome, herança, tudo, dependendo de uma única coisa: ter um filho homem. E aí, se não viesse esse filho? Pois é, hoje a gente vai mergulhar em como duas culturas gigantescas do leste asiático criaram saídas geniais e, olha, completamente diferentes para esse mesmíssimo problema. Pois é, essa era a grande questão. Sabe, em muitas sociedades antigas, a falta de um herdeiro homem, isso não era um probleminha não, era uma crise. Uma crise que podia, literalmente, apagar o status, as terras, a identidade inteira de uma família. Vamos descobrir agora como isso foi resolvido de jeitos que, olha, pouca gente sequer imagina. Para a gente entender as soluções, primeiro a gente precisa pegar um conceito-chave, a patrilinearidade. A ideia é bem simples, na verdade. O nome, a herança, o status, tudo passa de pai para filho. E tanto no Japão da era Tokugawa quanto na Coreia da dinastia Yi, isso era o pilar da sociedade. Era o que ditava as regras do jogo, sabe? Moldava todas as leis de sucessão. E é aqui que a gente já começa a ver os dois caminhos, totalmente opostos. De um lado, o Japão, com uma solução assim super prática, local, quase um contrato de negócios mesmo. Do outro lado, a Coreia. Lá o buraco era mais embaixo. Tudo era uma questão de filosofia de Estado cravada na lei. Dois mundos, bem diferentes, tentando chegar no mesmíssimo lugar. Então vamos lá. Vamos começar pelo Japão, na era Tokugawa. A abordagem deles era o que a gente chama de baixo para cima. O que isso quer dizer? Quer dizer que as regras não vinham do imperador, lá de cima não. Elas nasciam dos costumes, do dia a dia, das próprias vilas, das comunidades locais. Tá, e qual era a solução japonesa, então? Simples e direta: adoção. Não tinha filho homem, adotava-se um. E muitas vezes esse jovem acabava casando com uma das filhas da família e assumia a chefia da casa. O mais curioso de tudo é que isso era um acordo privado, sabe? Baseado nos costumes locais. O governo central nem se metia. E olha, o processo era até bem burocrático, viu? Mas tudo ali no nível local. Primeiro, as famílias tinham que pedir permissão para os oficiais da aldeia. Aí, se o rapaz adotado viesse de outra vila, as duas vilas tinham que concordar. Depois disso, era hora de negociar os termos, que nem um contrato mesmo, sabe? Incluindo dote e tudo. Por fim, a adoção era registrada oficialmente no livro da aldeia. Pronto, resolvido. Mas é aqui que a coisa fica realmente fascinante. Presta atenção nessa regra. Uma vez que um filho era adotado, ele se tornava o herdeiro. Ponto. E definitivo. Mesmo que, sei lá, anos depois a família tivesse um filho de sangue, o filho adotivo não perdia o lugar dele. Dá para acreditar? O contrato, o acordo, era mais forte que o próprio laço de sangue. Ok, agora vamos fazer uma viagem. A gente cruza o mar e chega na Coreia da dinastia Yi. E lá, a história é outra, completamente diferente. A solução não vinha do povo, das vilas, vinha do topo, de cima para baixo, ditada pela filosofia confucionista e transformada em lei de Estado. E não era uma lei qualquer, não. O sistema legal coreano foi sendo construído, refinado, por séculos. Pensa bem, de 1471 até 1865, esses códigos eram a espinha dorsal do governo. Isso mostra muito sobre a sociedade, né? Uma sociedade que valorizava a estabilidade, a ordem e um controle central acima de tudo. E essa filosofia estava em tudo, em cada canto, até na forma como o governo era organizado. A administração era dividida em 6 ministérios, cada um cuidando de uma área da lei. Mas tem um detalhe muito curioso. Existia um Ministério dos Ritos. Imagina só, era ele que transformava os rituais, as tradições de família em lei. Isso só mostra como a filosofia confucionista era de fato a base de tudo. E a regra da sucessão? Essa era clara como a luz do dia. A lei dizia: o herdeiro tem que ser o primeiro filho, de sangue, do filho mais velho, ponto final. Nenhuma flexibilidade, nenhum contrato. Aqui, bem diferente do Japão, o sangue era tudo. Beleza, agora que a gente já viu os dois sistemas, vamos colocar eles lado a lado para comparar. A gente viu dois caminhos, né, totalmente diferentes, mas que no fundo buscavam a mesma coisa: garantir que a linhagem da família continuasse, e continuasse pela linha masculina. Olha, o contraste é gritante. De um lado, Japão, a lei nascendo do povo, gerenciada localmente, baseada em contratos flexíveis. Do outro, a Coreia, a lei vindo do topo, controlada nacionalmente, com um código rígido que não abria exceção. É comunidade contra Estado, flexibilidade contra rigidez. Então, o que a gente tira disso tudo?
A grande lição, talvez, é que a lei nunca é só um monte de regra no papel. Ela funciona como um espelho que reflete o que uma sociedade realmente valoriza, sabe? Quais são as prioridades, como o poder se organiza. E é aqui que a gente chega no ponto central da nossa análise. Um sistema era flexível e local, o outro rígido e nacional. Mas, no fim das contas, os dois foram criados com o mesmíssimo propósito: garantir a sobrevivência da linhagem familiar. É como se eles quisessem construir uma mesma casa, mas escolheram ferramentas completamente diferentes para fazer isso. Isso tudo acaba deixando uma pergunta no ar, para a gente pensar. Se a lei é esse espelho, o que será que o nosso próprio código legal reflete sobre a gente, hoje? O que as nossas leis sobre família, sobre herança, sobre contratos, o que elas dizem sobre nós? Quais são os valores que a nossa sociedade está tentando preservar a qualquer custo? A resposta? Bem, a resposta pode dizer muito sobre quem a gente é.